probleminhas aí técnicos, né, que a gente tem que resolver. Tem um pessoal que assiste online, hein? Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos terminar hoje o capítulo. Eu vou fazer uma leitura corrida de todo o capítulo. Eu gostaria que vocês fossem lembrando daquilo que a gente já estudou. E no final, eu vou fazer um resumo, uma contextualização para a gente iniciar os 6, tá? Então, vamos ler corrido aqui do versículo 1 em diante. Apocalipse, capítulo 5, de 1 em diante. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, uma expressão para falar que eram incontáveis, tá? E esses anjos proclamavam com voz forte: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Nós temos enfatizado que tudo isso eram características dadas somente a Deus, aquele que estava no trono, agora sendo transferida também a Cristo, ao Cordeiro de Deus, né? E todas essas características aqui, atributos, quem queria receber, quem gostaria de tê-las e entrar no lugar de Deus, era o imperador romano. Então ele queria a glória, ele queria a honra, ele queria o poder total do império, ele que achava que tinha toda a riqueza. Então toda a riqueza era do império, né? Então eram características que eram dadas a um soberano. E o que Apocalipse vem justamente fazer, o que a gente tem estudado, é confrontar autoridades humanas, confrontar impérios humanos que desejam um poder imperial e soberano a tal ponto de querer estar no lugar de Deus. E Apocalipse mostra que só tem um que pode receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a riqueza, né? O que mais é que ele... poder, sabedoria, tudo é do Cordeiro. Somente a ele pertence todo esse louvor, toda a lealdade humana e da igreja deve ser dada somente a Cristo. Isso ficou claro, né? Isso é um confronto de poderes, isso que nós temos que entender. E que Apocalipse está mostrando que total adoração e rendição da igreja somente ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, tá bom? Então ouvi que, versículo 12 ainda, então ouvi que toda criatura, você percebe que lá começou com os seres viventes, os 24 anciãos, depois anjos incontáveis, louvaram a Deus, ao Cordeiro agora, e agora o que acontece aqui? Toda a criação. Então ouvi que toda criatura que há no céu,
sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, quer dizer, tudo que existe em toda a dimensão cosmológica, gente, né? Em toda a dimensão do cosmos, do universo, e tudo que existe no cosmos, seja no âmbito aéreo, terrestre, marítimo, tudo agora vai fazer o quê? Louvar o Cordeiro. E aqui é interessante que, obviamente, a adoração e o louvor, a adoração principalmente, ela é dada somente por seres que têm a racionalidade. Mas o louvor não, o louvor, nos Salmos a gente também percebe isso, tudo que tem fôlego, ele louva ao Criador. Então, nos parece que todo ser vivente aqui está envolvido nesse momento de louvor, seja ele racional ou não. Toda criatura, você percebe que a frase aqui não é todo ser humano ou todo ser, não, toda criatura, juntamente com os anjos, os seres viventes, os 24 anciãos, os seres humanos, toda criatura no ar, no mar, na terra, está envolvido agora no ato de louvor ao Cordeiro. Então toda a criação se rende ao Cordeiro. É isso que a gente tem que entender. Aquele que está sentado no trono, olha que interessante, como ele vai fechar o capítulo 5. O capítulo 4 inteiro falando somente daquele que está sentado no trono. De repente, Cordeiro que é digno de abrir o selo. E ele fecha aqui um louvor aos dois. Olha que interessante. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes, quer dizer, na hora que toda a criação se render em louvor àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, de novo, os 4 seres viventes respondem a essa adoração, dizendo amém. E os anciãos respondem fazendo o quê? Se prostrando novamente diante daquele que está sentado no trono e ao Cordeiro e adoram. E adoram a Deus, ao ser divino que está se apresentando ali, como o que está sentado no trono e ao Cordeiro. Tá? Então, gente, e aqui nós terminamos aqui, capítulo 4, 5, eu vou retomar só alguns destaques. Aqui a gente vê uma extraordinária cristologia, colocando o Cordeiro digno de receber o que só pertencia a Yahvé, a Deus do Antigo Testamento. Tá? Isso aqui é algo fantástico, que a gente já conversou bastante sobre isso. Então deixa eu só ler algumas anotações rapidamente aqui, um resumo e uma contextualização. Assim como o capítulo 4, este 5 é um dos mais fantásticos capítulos da Escritura, tratando de vários temas. Ele é um capítulo que a gente estudou escatologia, né? O que é isso? Escatologia é palavras a respeito dos finais dos tempos. Cristologia são palavras e ensinos a respeito de Cristo. Soteriologia, o que é isso? São estudos a respeito da salvação, palavra grego soter, né? Que é salvação, e da adoração. Então você tem nesse capítulo 4 e 5 vários ensinamentos doutrinários que você consegue tirar ensinos aqui, escatológicos, cristológicos, soteriológicos, né, de louvor e adoração a Deus, que seria a doxologia, que a gente pode falar em termos aí. Sobre a escatologia, é a mensagem que a gente viu aí, do versículo 1 ao 4, com o desejo profundo de João de ver os selos finalmente abertos. Tanto é que a hora que ele fala, não tem ninguém para abrir, ele faz? Pranteia, a gente já viu. Esse desejo profundo de ver a revelação de Deus e o desvelar dos finais dos tempos, que João teve, nós temos que ter. Nós temos que ter o mesmo desejo de João, da expectativa. Tanto é que uma das coisas importantes no livro, no final, é a igreja falando no final o quê? Vem, Senhor Jesus. Esse desejo de João ver o final de Deus,
a glória de Deus, a vitória de Deus, a vitória do Cordeiro, as coisas, ele fala, ele chora porque ele estava prestes a ver e ninguém podia abrir. E esse profundo desejo de João tem que ser o nosso. Nós queremos, Pai, o final. Nós queremos o implantar do seu reino eterno. Nós queremos desfrutar da vitória eterna de Cristo. Nós ansiamos o retorno do Messias. Ansiamos, né, os seus juízos. Porque tudo o que Deus tem para o final é o melhor que tem para o seu povo, gente. Deve ser o nosso anseio. E esse anseio leva à adoração, obviamente, né? A cristologia dessa passagem também, como a gente falou, inspiradora. Jesus está perto do trono com Deus e compartilha todos os atributos de Deus. Tal apresentação é deliberada e é claro que sua implicação principal é apontar a divindade do Cordeiro. Então, o capítulo 5 está apontando claramente que o Cordeiro tem a essência divina daquele que está sentado no trono, e ele é digno de receber toda a adoração que aquele que está sentado no trono recebe, ele agora é digno de receber. Isso ficou claro, não ficou? Ótimo. Outra coisa, como a gente falou, uma combinação de salvação com escatologia é um tema também extraordinário. O seguinte, Jesus é, antes de tudo, o Cordeiro cujo sangue nos salvou. O sangue nos resgatou e nos deu liberdade, mas também nos comprou para pertencermos a Deus. Nós somos um povo comprado, gente. Você viu lá? Através do seu sangue, ele comprou de toda a tribo, língua, povo e nação, um povo para Deus. Quando nós falamos que temos Cristo, fomos salvos por Cristo, isso quer dizer que você não pertence mais a você. Você tem um dono agora. Você tem um Senhor. Nós fomos comprados por sangue. Pertencemos agora ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Isso parece tão simples, né? Porque a gente sabe disso, né? Mas no dia a dia a gente se esquece. E a gente vê muito cristão não tendo essa consciência. Eu não me pertenço mais. A minha vida não me pertence mais. Eu pertenço a Cristo. Eu fui comprado. Eu sou dele. Ele é meu dono. Isso quer dizer que é Senhor, né? Por isso que eu falo tanto algumas vezes, né, que eu já preguei aqui e já citei várias outras vezes. Nós somos o tal do escravo de orelha furada. O escravo de orelha furada é aquele que não queria ser liberto, porque o melhor lugar é estar na casa do Senhor. Esse é o escravo de orelha furada. Aí ele falava assim, o Senhor falava, ó, você está livre, pode ir embora. O escravo falou, não quero. Melhor do que qualquer lugar do mundo eu estar aqui como... O Senhor é um Senhor tão maravilhoso, o Senhor me trata como filho, por que eu vou embora da sua casa? Aí eles tinham que formalizar esse ato, eles tinham que ir na porta da cidade, um ato jurídico, diante dos anciãos, e furar a orelha desse escravo, para que ele fosse marcado. E a partir daquele momento, todo mundo que olhava para ele falava assim, pô, ele era escravo, foi livre, escolheu ser escravo. Porque o melhor lugar era o lugar da casa do Senhor. Nós somos escravos de orelha furada. Nós somos escravos porque Ele nos escraviza. A gente é escravo porque a gente quer. Escolheu, Ele nos comprou. E o melhor lugar é ser escravo de Cristo, porque ali é onde está a nossa liberdade. Então não nos pertencemos mais. Somos dele. Isso é importante, gente, a gente entender. Ele comprou com sangue. Em segundo lugar, essa morte se tornou a vitória eterna. Por meio dela, o Cordeiro venceu Satanás de uma vez por todas. A mensagem desse livro de Apocalipse é a vitória sobre o mal, que já foi alcançada na cruz. Você já percebeu para onde a gente está indo, né? Apocalipse. Você percebe que como as pessoas falam de Apocalipse erroneamente? Aonde você viu a ênfase? Até agora não teve. Nós vamos passar ainda pelo dragão, pela besta, mas até agora a ênfase de Apocalipse
é o povo de Deus comprado, a mensagem à igreja, a perseverança, a certeza da vitória de Cristo, o ambiente do trono, a adoração, que tudo está no controle dele, que ele vai vencer. Aí a gente vê o povo falando de Apocalipse, tudo, você fala, mas meu Deus, o que as pessoas estão querendo tirar do livro? Eles estão querendo pegar coisas que estão dentro de um contexto maior, que é justamente a mensagem de vitória, a mensagem de esperança, a mensagem que o mal vai ser punido, apesar dele ter o seu tempo, de aparente vitória, que a gente vai ver, mas haverá um fim, e Deus não perdeu o controle de nada. Essa é a mensagem para uma igreja que estava sendo perseguida, 7 igrejas na Ásia, que estava sofrendo perseguição. Você acha que Deus ia dar uma mensagem para aquela igreja, para batê-los mais? É um livro de esperança. E esse livro é importantíssimo a gente entender com o tom que foi escrito e do jeito que os ouvintes ouviram a primeira vez, para a gente não fazer algazarra com o texto, e criar um monte de história louca que a gente vê por aí sem entender a essência do livro, que é o que interessa a nós. O que interessa a nós aqui é o quê? Perseverar até o fim. É adorarmos o Cordeiro, vivermos para Ele, porque fomos comprados. Até agora a gente pode resumir isso aqui. Isso é o que interessa a nós, que em meio à perseguição, não negue a sua fé. Seja fiel até o fim. É isso que até agora nós lemos aqui, a gente pode resumir, O escatom é simplesmente, preste muita atenção nessa frase, esse texto que eu estou lendo agora, eu vou colocar no grupo, tá? Lá de Apocalipse, quem está lá. Esse resumo todo. O escatom, a palavra escatom, todo mundo já sabe, Escatom é uma palavra grega para finais dos tempos. O escatom é simplesmente a manifestação final dessa vitória e a destruição final daqueles que já foram derrotados. O que é o escatom, então? É a vitória de Cristo final, que já foi conquistada. E a derrota do mal, que já foi derrotado. É o já e ainda não. Lembra que a tensão das eras? Nós já iniciamos a escatom, nós já fazemos parte de uma nova criação, nós já temos a esperança da vitória final, mas ainda estamos numa época que sentimos a maldade, a injustiça e as opressões, e o sofrimento ainda está à nossa volta. Mas o reino de Deus já começou. E a gente precisa viver esse reino como igreja de Cristo. A adoração ao Cordeiro no capítulo 5 fez então um paralelo, à adoração a Deus no capítulo 4. Devemos então recuperar a percepção de que Ele é o nosso Deus, que Ele é digno de adoração. Como Yahvé, Jesus merece nosso louvor, gratidão por sua soberania e grande vitória conquistada na cruz. A escolha do Cordeiro feita por Deus significa que ele não se volta para... Presta atenção que aqui eu encerro o resumo. A escolha do Cordeiro feita por Deus significa que ele não se volta para os poderosos, mas para as vítimas. Você vai ver Apocalipse o tempo inteiro confrontando os poderosos desse mundo, e consolando as vítimas desses poderosos injustos. Você vai ver o tempo inteiro que não há muita trela para os fortes desse mundo, mas para os fracos, que justamente é a igreja perseguida. Dando outro rosto, Apocalipse dá para a gente outro entendimento do que é sucesso no reino de Deus. Isso é importante. E o que é o exercício de poder? Esta é uma mensagem importantíssima numa cultura de autoengrandecimento. Apocalipse confronta o autoengrandecimento, o orgulho, o poder humano, os poderes desse mundo. Ele confronta tudo isso. Ele mostra que o sucesso está na fidelidade a Cristo. O sucesso está em morrer pelo Cristo se necessário. O sucesso da igreja está em ser fiel àquele que comprou a gente com sangue. Esse é o sucesso da igreja.
Então nós vimos lá, se você voltar nas igrejas, nas 7 igrejas, as igrejas que mais foram elogiadas foram as mais com dificuldades, pobres financeiramente e menos influentes na sociedade, porque eram as mais fiéis. No meio da dificuldade, eles mantiveram a fidelidade. As igrejas mais criticadas e infiéis eram as grandes, principalmente Laodiceia, rica, influente na sociedade. Então Deus olha para a igreja de forma diferente da gente. A gente tem que tomar esse cuidado. Senão a gente mede sucesso de uma igreja por uma medida humana e não de divina. A medida divina é: aquele povo é fiel ao Evangelho, a Cristo, a vida de Deus, a glorificando a Deus, estão cumprindo a missão deles. Essa é a medida que Deus mede, não é uma medida humana. Isso é importante, gente. Apocalipse, então, desmascara a cultura humana e a violência que ela institucionaliza. Essa é uma lição importante para uma igreja que, não raro, no nosso tempo aqui já aplicando, tem escolhido um modo de ação secular e não divino, no qual líderes, muitas vezes, até os líderes de igreja, nós estamos falando de líderes do mundo, mas às vezes até líderes de igreja, tornam-se ditadores, poderosos, construindo impérios para si mesmos. Vemos ou não vemos esse tipo de coisa? Vão prestar contas ao Cordeiro. Essa mensagem ela é fortíssima, gente. Vão prestar contas ao Cordeiro, porque só Ele pertence todo louvor, glória e honra. O reino é dele, nós somos servos. Temos autoridade sobre a igreja para servir a igreja e elevar a igreja, não a construir o nosso império, mas a viver para o reino de Deus, a viver para o Senhor dela. É isso que o líder cristão deveria fazer. Tá bom? A gente encerrou aqui, vamos iniciar o capítulo 6. Eu quero, antes de começar aqui as nossas observações, como a gente tem feito, vamos ler do versículo 1 a 8 também direto para vocês contextualizar, tá? Davi, a tradução que eu estou usando aqui é a NAA, não sei se você achou aí, tá? Da terça é NAA. Apocalipse 6, versículo 1 a 8 diz assim. Olha que interessante, começa de novo, quem lembra aí no grego, hein? Quem lembra no grego? Lembra? Qual a palavrinha lá? Ninguém lembra? Kai eidon, Kai eidon, de novo, João inicia uma nova sessão com Kai eidon. Gente, isso é importante. No texto grego original, não tinha capítulo, não tinha versículo. É uma carta corrida em grego, do começo ao fim. Imagine você ler esse texto aí, não precisa nem ser em grego, em português mesmo. Sem capítulo, sem versículo. Uma carta direta. É assim que Apocalipse foi escrito, no original. Então, o que a pessoa que está escrevendo tem que fazer? Ela tem que criar marcadores literários, para conseguir falar, olha, eu estou iniciando uma nova sessão. Eu estou ampliando a sessão anterior com nuances diferentes. Então, o Kaidon aqui é o quê? Ele está falando, eu estou iniciando uma nova sessão, mas sem desconectar com a anterior. Porque ele vem o tempo inteiro no capítulo 4 e 5, Kaidon. A hora que muda para o capítulo 6, não mudou nada, ele está continuando. Não tem capítulo 6 no original. Tem um texto corrente. E ele continua escrevendo, e escreve Kaidon, com uma continuidade lógica. Ele sai do trono e começa agora a mostrar os selos que estão sendo abertos pelo Cordeiro que pegou o livro na mão. É uma continuidade, porque na nossa Bíblia dá a impressão que está começando outra coisa, porque está dividido. Aí na nossa Bíblia ainda o cara coloca lá no capítulo 6, ainda põe subtítulo, começa a criar divisões que não existem na carta. É um texto corrido, entenda isso. Então esse Kaidon eu estou iniciando uma sessão como as outras, mas conectada com a lógica que eu estava vindo.
Então o cordeiro adorado agora, que acabou de ser adorado por toda a criação, ele quebra os selos. E coisas vão acontecer porque os selos estão sendo quebrados. Então Caidom vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis, olha lá o eis de novo, também expliquei, né? O eis chama a atenção, e eis também, então, um cavalo branco. Então aqui nós vamos ver os selos e introduzindo os 4 cavaleiros, o tal dos 4 cavaleiros de Apocalipse. Tá? Esse é o texto, o tal dos 4 cavaleiros de Apocalipse. Vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe foi dada uma coroa. Preste atenção aí, ó. Foi dada, a gente vai voltar tudo isso aqui, tá? Eu vou ter que voltar para explicar. Uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: olha, os seres viventes que estavam lá ocupados com a adoração, agora ocupados com o juízo, ativamente envolvidos na quebra dos selos. Olha que interessante. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. O ser vivente chama o cavalo. Ele que está dando ordem: venha o cavalo vermelho. E saiu outro cavalo que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dando uma ordem para o terceiro cavaleiro. O terceiro cavalo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Calma que nós vamos tentar decodificar tudo isso aí. Quando o cordeiro quebra o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente. Não eram 4 seres viventes? Um para cada cavalo. O primeiro chama o primeiro cavalo, o segundo chama o segundo, o terceiro ser vivente chama o terceiro, e o 4º chama o 4º. O 4º ser vivente dizendo: venha. Vi então e eis um cavalo amarelo. Tem outra tradução aí? Veja, amarelo. Tem tradução que fala esverdeada. Eles falam que no original era um amarelo esverdeado. Você vai ver pálido, é uma cor de palidez. A gente vai ver por quê. O seu cavaleiro se chamava Morte e o Inferno. Aqui a palavra inferno é Hades. Tem várias palavras gregas, mais de uma palavra grega traduzida como inferno na nossa Bíblia. Isso dá um pouco de confusão. A palavra é Hades. Hades é sepulcro, mundo dos mortos. Tá? Então a gente vai ver aqui. O Teotamundo dos mortos. Você vê, ó, ele traduz já a palavra grega. Tá? Muito melhor do que inferno. Na verdade. Por quê? Porque inferno você vai ter Geena. E às vezes a nosso português aqui dá uma embananada nos infernos aí. Porque aqui é Hades, é morada dos mortos. Tá? A morte e o Hades, algumas traduções preferem introduzir, nem traduzir, traz Hades. Estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra. A gente encerra aqui e vamos agora, inauguramos aqui o capítulo 6. O tema desse pedacinho é o quê? A quebra dos selos, dos primeiros 4 selos, trazendo então os 4 cavaleiros de Apocalipse. Tá? Na verdade, os 4 cavalos. Por quê? Porque também, vamos ver como está a tua Bíblia aí, Maurício. Porque também no original, a palavra grega não é cavaleiro. Isso também é interessante. A palavra grega é aquele que está sentado. Não é cavaleiro. É óbvio que a gente sabe quem que se assenta no cavalo é o cavaleiro. Mas se ele quisesse falar cavaleiro, tem uma palavra grega específica. Ele não fala a palavra cavaleiro. Ele usa a expressão aquele que está sentado.
Isso não remete ao capítulo 4 e 5? Tinha um trono e aquele que está sentado no trono. De repente tem um cavalo e um que está sentado que quer governar e conquistar. Olha que interessante, como aqui já dá a entender que existe o quê? Aquela paródia que eu falo para você, uma imitação de Cristo. Eu já estou antecipando, a gente vai ver tudo isso aí, tá bom? Então, só vai guardando agora, porque é um novo momento de Apocalipse. Agora esquece o texto, olha para mim, tem várias anotações, eu vou ler algumas aqui, tá bom? Nós vamos ver aqui primeiro o propósito dos 3 grandes juízos. Daqui para frente, do versículo 1 ao 17, nós temos os selos. Você pode dar uma olhada se quiser. Nós temos as trombetas, né? Na verdade para frente depois, né? E nós temos também as taças. Então, cada selo quebrado traz um juízo, cada trombeta um juízo, cada taça derramada ali um juízo. Nós vamos ver se as trombetas têm a ver com os selos, se as taças têm a ver com os selos, o que um fala, o que o outro fala. O selo, a taça, o trombeta vem depois do selo. Isso é importante. Ou então o Apocalipse está retratando as trombetas, a mesma coisa dos selos, mas ampliando a sua intensidade. É assim que alguns veem. Então nós temos várias pessoas que vão interpretar de forma diferente esses selos, as taças. Alguns interpretam cronologicamente, onde no Brasil nós temos essa tendência, por isso que o pessoal fica querendo descobrir data. Mas nós temos outro grupo que lê o texto de uma mentalidade um pouco mais hebraica. Você já leu a sua Bíblia em Gênesis? Você percebe lá que ele cria o homem à imagem e semelhança? E depois no capítulo 2 ele conta que ele cria do pó da terra? Parece, por que conta 2 vezes? E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E lá Deus tira do pó da terra, sopra o fôlego de vida. Mas espera aí, teve duas criação? Não, uma só. Mas o escritor hebraico, a mentalidade de um escritor hebreu, ele conta a mesma coisa mais de uma vez, ampliando os detalhes. Isso é uma literatura hebraica. Por isso que ele fala primeiro, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Depois conta do jeito que Deus criou. Ele amplia o texto ali. Isso acontece também, por exemplo, qual é o menor evangelho da Bíblia? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, não é só por isso, mas uma das evidências ou uma das tendências de acreditar que Marcos foi o primeiro evangelho, porque ele é o menor. Porque na cabeça de um hebreu, Mateus ia pegar o evangelho de Marcos, usar como base e ampliar o evangelho diante da sua experiência também com Cristo. Foi o que aconteceu. Mateus é mais elaborado, é maior. Lucas, maior ainda. Porque Lucas escreve Lucas e Atos. Né? Então, isso é uma característica do próprio estilo hebraico de pensar. Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai ter teólogos que vão olhar para Apocalipse e vai falar, Jesus, o próprio autor, ao descrever, ele descreve e Jesus mostra para ele de uma forma que os hebreus, né, ou aqueles gregos, mas com uma influência da cultura hebraica, muito também, eles iam entender que era uma repetição, mas com mais detalhes. O dispensacionalismo que está no Brasil entende que é os selos, depois as trombetas, depois as taças. E aí procura então uma questão de datação e tenta começar a datar as coisas. Pode ser isso? Pode. Aí a datação faz sentido. E se não for? E se for o ciclo, como eu estou falando? Aí eles estão datando coisa que não tem nada a ver. Né? Será que Deus estava preocupado com datação e cronologia? Aí eu acho que não. E a gente fica querendo achar a data de tudo. Não, nós vamos ter um problema sério.
E o problema histórico de gente que já deu data para a volta de Jesus e errou várias vezes na história. Gente que já arrumou anticristo para tudo quanto é canto e o anticristo dele morreu e o final dos tempos não aconteceu, né? Você tem um monte de absurdo aí, né? Marca da besta antigamente era a televisão, né? A marca da besta era o cartão de crédito. A marca, e agora chip. E agora, você está entendendo? Umas coisas que não tem nada a ver. A gente fica procurando coisa que Apocalipse não quer mostrar. Não é isso que a gente tem que procurar no livro. Ou você acha que os primeiros leitores estavam lá procurando isso? Não. Eles entenderam o que estava acontecendo. Se eles entenderam, sem cartão de crédito, sem chip, nós podemos entender. É isso que nós temos que entender. A simbologia era acessível aos primeiros leitores. Como eles entenderam? Nós podemos entender. Tá? Senão a gente fica criando um monte de coisa aí, né, muito absurda. Vamos lá. Então, preste atenção aqui, para a gente ir para o final de hoje com algumas anotações aqui. Então, qual o propósito desses grandes juízos? Primeiro, vamos lá. Eles são de fato juízos de Deus, nós vamos ver, derramados sobre os habitantes da terra. Isso aqui é um fato. Não, mas quem está trazendo o juízo aqui é o cavaleiro. Volta lá no versículo 2. Primeiro cavalo branco. Vi então, e eis um cavalo branco. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, aquele que está sentado tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa. Pronto, essa questão aqui, ó. Foi-lhe dada uma coroa. A coroa aqui é símbolo de domínio, de governo, de poder. Foi dado ao cavaleiro uma coroa. Mas foi dado, quem que deu? Aí você tem um ponto passivo de todos os exegetas de Apocalipse, entendendo que eles chamam aqui, presta atenção aqui, gente, ó, eles chamam isso de passivo divino. Porque tem muito em Apocalipse. Foi dado, foi dado, foi dado. É um passivo, foi dado. O cavaleiro não tem a coroa. Foi dado, e quem deu? Aquele que tem todo, lembra do trono. Aquele que tem todo o domínio, toda a força, todo o poder, a coroa, tudo, ele somente pode momentaneamente autorizar alguém a usar poder para os seus próprios propósitos. O cavaleiro e os 4 cavalos de Apocalipse não vão fazer nada sem a autorização de Deus. Essa é outra coisa que as pessoas têm problema. Elas acham que o dragão, os cavaleiros estão fazendo o que eles querem, Deus perdeu o controle. Tudo que eles vão fazer foi permitido por Deus fazer. E o que eles fizeram estão dentro do propósito final de Deus. Deus não perde o controle de nada. Essa é outra questão de Apocalipse que vai mostrar. Toda vez aqui você vai ver, foi dado. Quer ver? Vai no versículo 4 para você ver. O cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz. Ele não tem poder para tirar a paz. Foi dado, passivo divino. Tá? Foi Deus quem permitiu. Foi Deus quem deu autoridade para fazer o que ele tinha que fazer, tirar a paz do mundo, trazer juízo naquele momento. Ainda lá no final, foi-lhe dada uma grande espada. Ele não tem a espada está na onde? Com quem que estava a espada? Com Cristo. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, o único que tem a espada que pode de fato julgar a autoridade. Aqui foi dado a esse cavaleiro momentaneamente para usar a espada de forma maligna para trazer juízo. Foi dado. E assim por diante, tá bom? A gente vai ver esse termo sendo falado várias vezes. Lá no versículo 8 a mesma coisa, ó. O seu cavaleiro se chamava a morte, o inferno estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra.
Tudo isso mostra o controle de Deus sobre cada ação desses cavaleiros. Fora que quem está chamando o cavalo, a quem eles estão obedecendo? Quem lembra em texto? Quem que eles estão obedecendo? Os seres viventes, que estão ao redor do trono de Deus, que são um dos dirigentes da adoração, os seres mais próximos, representando a Deus e toda a criação diante de Deus. Eles chamam o cavaleiro, eles obedecem o trono de Deus para vir e derramar o juízo. E aí então é dado a eles poder para executar juízo, tirar a paz, trazer morte. Eles não fazem isso porque nós temos o poder para fazer isso. Foi dado a eles. Tá? Isso é importante, porque eu vejo uma piração de alguns cristãos como se Deus perdesse o controle das coisas. Meu irmão, Deus não perde o controle de nada. Nós não estamos entendendo quem Deus é. Deus é soberano do céu, da terra, Ele é criador, Ele é Deus, Ele está fora. Lembra do trono, riqueza, sabedoria, poder, glória, honra, domínio, tudo é dele. Ele não perdeu o controle de nada. E Ele vai encaminhar a história no meio da turbulência, da maldade, do sofrimento, das injustiças, para refazer a criação, aquilo que foi perdido pelo pecado lá no Éden. Ele só está permitindo à humanidade, desfrutar, entre aspas, sofrer as consequências do seu próprio pecado. Foi isso que vocês quiseram, está aí. Na verdade, esses cavaleiros representam também, nós vamos ver, uma das interpretações, é a própria consequência do pecado da humanidade. Por isso é dado a eles, então, o poder de trazer o que o pecado traz: morte, pobreza, distanciamento, fome, miséria. Tudo que é anti-reino de Deus, o pecado traz. E a autoridade da maldade está porque a humanidade não se arrependeu diante de Deus. Nós vamos ver que o juízo queria trazer arrependimento e eles não se arrependem. Então, isso é importantíssimo, gente, o que eu estou falando aqui. Então, esse juízo, selo, trombeta e taça, são juízos de Deus derramados sobre os habitantes da terra. Os santos, como sabemos, nós vamos ver aqui depois, capítulo 3, 10, 7, 1 a 8, capítulo 9, 16, eles são protegidos e estão, de certa forma, salvos dos juízos de Deus, mas não da ira de Satanás depois. Também é permitido o dragão, de alguma forma, tocar. Por isso nós vamos ver os mártires depois. E os mártires não tinham completado o número dos mortos. Haveria ainda uma investida do mal e pessoas iriam morrer por causa do evangelho. Tá? O princípio aqui é da tal da lei da restituição, lex talionis, é a lei da retribuição, que regeu não somente a lei romana, como também lei do Antigo Testamento. Deus é justo nesses juízos, ao dar aos habitantes da terra o que eles merecem. Tá? Então nós vamos ver retribuição. Os juízos são, de certa forma, retribuição às injustiças, julgamentos, consequências, e nós vamos ver isso na leitura aí, tá bom? 2 aqui. Esses juízos também são a resposta de Deus às orações imprecatórias dos santos que clamam por justiça e vingança. Eu vou parar aqui por causa do tempo, mas eu vou ler aqui com vocês esses versículos aqui. Olha só no capítulo 5, versículo 8. Não é no 5:8, deixa eu ver aqui. Capítulo 6, Apocalipse 6, deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, debaixo do altar de Deus estavam quem? Os mártires, a alma dos mártires. E esses mártires, eles clamavam em alta voz. E eles falavam assim para Deus: olha, Deus, né? Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Você percebe? Eu já falei várias vezes, todas as vezes que fala habitantes da terra, está falando dos ímpios. Em Apocalipse, habitantes da terra são os ímpios. A igreja não está dentro dessa denominação habitantes da terra. Tá? Então, aqui é um julgamento aos ímpios, aqueles que martirizaram eles. Até quando, né, vingar o sangue desses homens que mataram os seus servos? Então, um deles, versículo 11, recebeu uma veste branca, foi lhe dito que esperasse um pouco mais. Olha a resposta de Deus: até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Qual a resposta de Deus? Espera, eu vou julgar, mas ainda não, porque ainda tem sangue para ser derramado. Você percebe como é forte? Né? Isso é uma coisa, gente, né, que a gente tem dificuldade de lidar. A igreja ocidental tem uma grande dificuldade. Nós vamos ter no mês de junho, né, o domingo da igreja perseguida, e nós vamos ver alguns testemunhos. Vamos aprender como orar pela igreja perseguida. O que orar? Né? Quem assistiu aquele vídeo que eu falei, ela conta o testemunho que todas as vezes que ela encontra um irmão de países perseguidos, eles pedem oração. Mas não é só ela que fala isso. Outros que também tiveram falam. Mas eles nunca pedem para você orar para parar a perseguição. Nunca. Então, quando nós oramos, Deus livra, tira a perseguição, eles não querem que a gente ore isso. Eles querem que nós oremos para que Deus dê força a eles para serem fiéis em meio à perseguição. Para eles não negarem a fé e serem testemunhos de Cristo e pregar o Evangelho. É isso que eles querem que a gente ore. Então, por quê? Porque eles entenderam o Apocalipse. Porque eles entenderam que a fé leva ao martírio. E que eles têm a honra de morrer pelo Evangelho. O brasileiro não tem a honra. Nós não temos essa honra. Porque isso não é uma desonra. Para eles, isso é uma honra. Aí a gente vai ler Atos. Quando Paulo foi preso, ou Pedro primeiro, Pedro e João é preso ali logo no começo, e açoitado. Ele sai tudo feliz depois de apanhar. Tudo feliz. Por quê? Porque Deus deixou a gente ser digno de apanhar pela causa de Cristo. Agora, esse não é o evangelho que a gente ouve no Brasil. Exato. Nós estamos sofrendo porque a mensagem está sendo pregada. E o nosso mestre disse que a gente seria perseguido. Tanto é que Jesus falou: vocês acham que vocês são maior do que eu? Eu fui perseguido, cuspido. Quem vai andar comigo vai ser também. Vocês não são melhores que o mestre de vocês. Mas a igreja brasileira não quer isso. Nós nem acreditamos que isso é de Deus. Nós temos até dificuldade de falar nisso. Então, essa é uma verdade. Você fala: pastor, mas é difícil. Não, o Brasil não tem perseguição, meu irmão. E tomara que não tenha. Nós não temos a honra de ser mártir. Essa que é a verdade daquela mulher que ela fala: nós não temos a honra. Mas nós temos que ter pelo menos a consciência que tem irmãos nossos que estão morrendo pelo Evangelho. Que é da mesma igreja que a gente. E orar por eles. Para que eles se mantenham fiéis. Para que o Evangelho corra em meio à perseguição. Para que eles tenham,
Tudo isso que Deus está falando, eles vão ser honrados muito mais do que nós. Eles estão se juntando ao sangue dos mártires e vão direto debaixo do trono de Deus, do altar. Todo aquele que morre vai para esse lugar aqui, ó, debaixo do altar, junto com os mártires, clamando: Deus, até quando? Espere mais um pouco, tem mais para juntar. E o que eu estou falando é que a hora que os selos começam a ser abertos, ele está mostrando, trombeta e taça, que Deus vai responder à oração dos mártires. Ele vai julgar os habitantes da terra. E a justiça vai ser feita. Então, daqui para frente, começam algumas coisas pesadas. Porque o nosso entendimento de Deus é aquele Deus brasileirinho, amor, paz e amor. Mas Deus faz isso, sim. Deus faz isso porque a gravidade do pecado é muito grande. Por não entendermos isso, a gente acha que isso é muita coisa, a gente não entende. O próprio Deus castiga o filho na cruz. Isaías fala que agradou Deus moê-lo na cruz, para que a justiça dele fosse feita e houvesse perdão para a gente. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus, no sangue do Cordeiro, para que nós fôssemos salvos, feitos filhos. Mas alguém pagou um preço muito caro. Por isso que a gente fala que a salvação é de graça para a gente, mas não, o preço foi muito caro, muito alto. Ela é graça, mas não é de graça. Ela é graça, é favor que não merecemos, mas não é de graça. Foi preço de sangue. E viver com Cristo é isso que Apocalipse vai chamar a gente. Seja você numa igreja livre, rica, bonita, como Laodiceia, seja fiel. Seja você numa igreja perseguida como Esmirna, seja fiel. Ele quer a nossa fidelidade ao Evangelho e a Cristo em toda e qualquer situação. Né? E a gente não se esquecer dos nossos irmãos que estão aí, né, sofrendo por Cristo, né, dando a sua vida realmente pelo Evangelho. Amém? Aqui, a semana que vem, eu vou relembrar esses pontos e a gente vai falar e a gente retoma o texto a partir de agora do capítulo 6. Tá ok? Amém? Mas vamos abrir nosso coração para a gente agora ver que do trono de Deus está saindo também relâmpagos, trovões, né? Está saindo abalos que vão abalar a terra, vão abalar a humanidade, que vai julgar e vai trazer muita coisa aí que a gente também tem que ouvir. Né? E como a gente se portar diante de tudo isso? Sempre perseverar até o fim, meu irmão. Nosso papel, perseverar até o fim, servindo a Cristo, anunciando o Evangelho, vivendo uma vida com Ele. Amém? Ok, vamos orar. Vamos orar e nos despedir em uma semana de paz. Nesse vídeo dessa mulher tem uns testemunhos fortíssimos, né, que ela conta ali. Eu não sei se quem assistiu se lembra daquele cristão que estava apanhando de um soldado e sendo esmurrado muitas vezes, e ele não podia nem cuspir o sangue para fora, tinha que engolir os dentes com o sangue. E ele pede, não sei se vocês assistiram, né? Ele pede: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. O que me ajuda? De tanto, né? Imagina, tanta dor e sofrimento. E ele ouve Jesus falando com ele: ame esse homem. Foi isso que Jesus mandou ele fazer: amar o cara que estava batendo nele. E ela conta que aquele cara levantou o olhar e olha para o soldado que estava espancando ele. Com um olhar de amor, ele fala que mudou completamente o sentimento. E ele ama aquele homem como se fosse um próprio filho dele. Ele estava com as mãos amarradas
e ele conta para ela que se ele pudesse, ele levantava e abraçava aquele homem que estava espancando ele. E o cara, o soldado, olhou e percebeu o olhar e falou assim para ele: não me olhe com esse olhar. E ele não suporta, e ele cai de joelho, e ele aceita a Cristo por causa disso. Então são testemunhos que a gente nem acredita, né? Porque isso no Brasil não existe. Mas tem muitos testemunhos verdadeiros de irmãos nossos que estão vivendo esse tipo de evangelho, esse tipo de compromisso com Cristo. Por isso que quando Jesus fala mal aos inimigos, a gente não entende. A gente acha que é o nosso vizinho que fala mal da gente, né? Ele estava falando para um Pedro que tinha sangue nos olhos com espada e que queria cortar a orelha de todo mundo, que queria vencer o Império Romano, tendo que pregar o evangelho depois para um centurião romano que massacrou o povo dele e que crucificou o Senhor dele. E Pedro teve que ir lá na casa de Cornélio e ofertar salvação, evangelho para Cornélio. Isso é amar os inimigos. É esse tipo de compromisso cristão que a igreja brasileira, nós precisamos despertar para ter, né? Um verdadeiro evangelho, um verdadeiro compromisso com Cristo. Amém? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas que não sejam acrescentadas. Ninguém falou que a gente não precisa das outras coisas. E Deus sabe disso. A questão está na nossa prioridade. Amém? Deus acerta a nossa prioridade com Ele.